Game of Thrones, temporada 1, episódio 4. Eu vou falar sobre esse episódio aqui. O projetinho tá indo, tá dando certo, né? Mas antes, alguns recados, tá? Esse é um projeto que, pra continuar, precisa bastante que vocês continuem comprando essa ideia. Senão, não faz sentido, né? Não vou falar pra zero audiência. Então, continuem comigo aqui, tá? Muito obrigado a vocês que voltam. Peço, caso não tenha feito ainda, a sua inscrição. E também eu peço que você cogite deixar um like nesse vídeo. É rapidinho, fortalece demais esse tipo de conteúdo e me ajuda a dar uma burlada no algoritmo aí do YouTube, tá? Agora vamos lá para a análise desse quarto episódio da primeira temporada. Começamos com os sonhos de Bran Stark. Salvo engano, é a primeira aparição do Corvo de Três Olhos. O episódio passado era só um corvo o observando pela janela, mas agora é um sonho com o Corvo de Três Olhos e uma leve ideia de que esses sonhos do Bran podem ser presságios mágicos ou apenas influência das várias histórias que escuta da velha ama. Nós já sabemos o que é, mas é legal essa sensação que dá quando você principalmente está vendo pela primeira vez, né? Detalhe bobo, mas gigante em significado nesse sonho, tá? O Bran está para atirar com o arco quando o corvo entra em cena. E aí o garoto, que tá andando, diga-se de passagem, solta o arco e segue a ave. Essa reflexão pode servir como uma alegoria do seu futuro. Bran, segundo Arya, exatamente nesse episódio, inclusive, queria ser um cavaleiro da Guarda Real. Dada a sua situação, responde o seu pai, ele não poderá seguir nesse destino. Só que ele conclui explicando que poderá ser várias outras coisas, várias outras funções, como por exemplo um lorde, um conselheiro ou então um grande construtor, como é o nome ali do seu... como é o nome que deu origem ao seu nome, né? O Bran, o construtor. Esse diálogo é associado a esse sonho, porque, de fato, vemos o Bran deixando as armas de lado e aqui indo em busca do conhecimento. Ou melhor, vamos falar assim, indo em busca do desconhecido. E em busca do desconhecido é torná-lo conhecido. Logo, a jornada de Bran vai representar a busca pelo conhecimento e isso o moldará, né? Moldará o seu caráter e os seus caminhos de diversas formas. Já que eu citei a cena da Arya e o pai dela, perceba como o Bran pode ser muitas coisas, mas a filha não, né? Logo ela que claramente está embebida pelos conhecimentos de combate do Ciro Forel. Que pena. Pena que eu diga assim, né? O pensamento do pai. O Ned sugere que a filha vai ser a senhora de um castelo depois de casar com um bom lorde. Ela refuta e ele sorri levemente, como quem acha que talvez aquilo seja apenas o capricho passageiro de uma criança ainda se conhecendo e ainda conhecendo o mundo. O fato é que a Arya já sabe quem é. A sua personalidade forte a define desde então, e com ela a ideia de que ela vai traçar o seu próprio destino sem as amarras dos paradigmas da nobreza. Note bem a tônica desses primeiros episódios. Enquanto vai esquentando a intriga política, o roteiro aproveita para definir os seus personagens. Esse episódio, inclusive, tem cenas curtas e salta muito de núcleo em núcleo, de uma maneira até apressada, exagerada, coisa parecida. Mas eu entendo por que a montagem teve que fazer isso. É porque o objetivo aqui nesse começo é manter todos os personagens em uma evidência equilibrada, né? Ou seja, torná-los conhecidos. É a fase da construção da série. O roteiro precisa sim que os personagens não sejam minimamente esquecidos. Mais do que isso, precisa que a audiência aprenda logo quem é quem e o que cada um representa naquele grande tabuleiro de xadrez. Até mesmo o Theon Greyjoy tem a sua origem levemente visitada na cena dele com o Tyrion. E também é visitado rapidamente o seu traço dúbio, né? Uma dubiedade que esse personagem sempre carregou. Eu diria que uma hipocrisia até. Com o Bran, perceba, com o Bran, ele disse que servia a Robb Stark, o Lorde de Winterfell, segundo ele. Pro Tyrion, ele disse que não servia a nenhum Lorde de Winterfell, coisa nenhuma. E isso é um grande aceno pro futuro desse personagem, por que não uma influência marcante do Tyrion em mais um personagem aqui. Mais na frente eu vou falar sobre isso, tá? O Tyrion influenciou o Jon, o Bran, e eu penso também o Theon, por que não? Boas ideias são como sementes. Elas são plantadas, mas são colhidas só lá na frente, em um momento um pouco mais fértil, digamos assim. Tyrion não é bem recebido por Robb e Catelyn não está no castelo, não está no Winterfell. Robb, ele está projetando o que acabara de descobrir sobre aquele personagem. O texto aproveita também para estabelecer o Robb como um personagem forte, mas não tão sábio. Ele é efusivo,
mas a cabeça não é das melhores, né? E também vale lembrar, ele é um garoto. Por mais que a série suba as idades, ela nunca toca no assunto de fato. Nos livros ele é apenas um garoto. Convenhamos, não é de bom grado rechaçar um nobre, ainda mais da realeza. Isso poderia trazer problemas de diplomacia enormes, se não fosse o Tyrion, que parece que tá acostumado com esse tipo de ofensa, ou se ele não fosse capturado logo no final desse episódio aqui, desse arco, né? Robb brincou com perigo, dado o seu modo afrontoso. E aí eu preciso realmente dizer, onde essa brincadeira de ser afrontoso vai dar? Não, né? A afronta, de fato, consegue vencer algumas batalhas, mas dificilmente a guerra. Afrontar veementemente é deixar um lastro que, no momento de fraqueza, se volta contra você. Um ponto que eu gosto bastante nessa cena é como o Tyrion parece acostumado com as tais afrontas, o que ficou claro na relação dele com o Joffrey alguns episódios atrás. Tão acostumado que, ainda assim, faz um favor ao jovem Bran, dando a dica lá da questão da sela, de montar a cavalo e etc. É daí que surge o tema do episódio: rejeitados ajudam rejeitados. Vamos lá para a Patrulha da Noite falando nisso. O Sam entra em cena. Enquanto o Jon está ganhando a confiança dos seus companheiros, um novo vai bagunçar talvez aquilo dali. Mas não, né? Quer dizer, de né? Tanto que esse açoita o Sam muito por conta da sua condição, um alvo fácil, eu diria assim, né? Então ele faz talvez o que fizeram com ele por muito tempo, e também por conta da liderança voraz do Alliser, né? Do Sir Alliser Thorne. Eu gosto de ver as cenas da Patrulha da Noite aqui nesse episódio, bem como as ações do Jon Snow, mais precisamente, como um complemento da cena do Tyrion. E eu explico. O Jon tá ajudando os membros e tá meio que se aliando a eles mediante a dica que o Tyrion deixou com ele. O Jon começa a exercer um cargo informal de liderança e também a sobrepor a liderança de fato, que é a do Sir Alliser. Jon, ele tá trazendo as pessoas pro seu lado, baseando-se na empatia. Esse é o princípio. Ele tá, sobretudo, abraçando os enjeitados dentro de um cenário quase completo de enjeitados por natureza, né? O cenário maior de quem vai para a Patrulha da Noite são de pessoas já enjeitadas. E quando elas chegam lá, tem os enjeitados dos enjeitados, que é representado aqui pelo Sam. Não é tão diferente de como o Tyrion trata os enjeitados que cruzam o seu caminho. E fica então a ideia de que o Jon talvez recebeu um aprendizado e agora vive constantemente sobre essa ideia que foi plantada. Algo parecido, só talvez, com Theon Greyjoy. O rápido momento de empatia de Tyrion gerou-lhe também um aliado, pelo menos na forma de pensar e na forma de ver o mundo. É como uma vez eu ouvi muito bem: em vez de tentar cortar os nós que a vida lhe coloca, é melhor tentar desatá-los, por mais que dê mais trabalho. Mas só que cortar às vezes gera dois problemas, ou pelo menos duas mãos ocupadas, vai. O Jon, ele tá realmente desatando nó a nó e vai ganhando não só aliados, mas amigos fiéis, seguidores até. E isso vai reverberar em uma das cenas mais bonitas da primeira temporada, que um dia a gente chega lá. O fato é que Jon e todos, eles ali meio que deixam de ser rejeitados no exato momento que se aceitam entre si, né? É a questão do misfits que tem muito ali nas escolas, principalmente lá nos Estados Unidos, né? Os grupos formados e tem lá os rejeitados. Esses laços valem muito mais do que o bom manejo com espada, diga-se de passagem. Esses laços valem a sua própria vida. É aquele que vai olhar a sua retaguarda, ou seja, onde você não coloca os seus olhos. Saindo do frio, vamos lá na jornada da Dany. Aqui outra característica desse episódio: os personagens de segunda e até de terceira prateleira começam a ter um pouco mais de camadas. Jorah ganha um pouco mais de história e, mais à frente, isso também acontecerá com o cão durante o torneio da mão do rei. Isso também acontece até com aquele cavaleiro que segue, né, uma espécie de escudeiro que segue o Ned Stark. Por sua vez, a grande história também ganha outras camadas. Viserys, irmão de Dany, fala sobre os dragões, fala sobre Valíria. E é interessante como essa cena tem um peso completamente diferente, justamente agora por conta de A Casa do Dragão. Fala-se de Aegon, Maegor, dos dragões Meraxes e Balerion e da dragão Vhagar, ou Vhagar. É proposta uma ordem de grandeza entre esses seres, bem como também uma derrocada, ou seja, não importa o tamanho que você tenha, e tá dito aí o exército do Dothrak, né? Uma derrocada, ela sempre pode acontecer. E também ele termina dizendo que alguns não passaram do tamanho de um cachorro, que é algo cânone e algo que a gente vê começando a acontecer em A Casa do Dragão, com os dragões sendo colocados ali naquelas cavernas. E tudo isso é envolto em um duplo sentido muito criativo, eu diria. Às vezes, é melhor não mostrar, não ser tão explícito, como algumas vezes Game of Thrones é. E aí o texto cresce em criatividade
cresce em qualidade. Mas voltando para essa questão das histórias, né? Até então, sem a Casa do Dragão, tudo isso era só um flerte com o estranho, era só um flerte com a alta fantasia, que a série ela vai demorar a visitar, mas agora não. Agora parece muito um compêndio muito interessante para a nova série, no caso a Casa do Dragão. O mesmo aprofundamento acontece na cena seguinte, só que agora com a Sansa aprendendo um pouco mais sobre o trono e sobre as complexas relações da realeza para com a nobreza e para com o Westeros no geral. Ned Stark sua. Se tá calor pro sulista, imagine pro nortenho. O Ned, ele sua de fato, mas também sua para fazer as contas minimamente baterem e ao mesmo tempo tentar controlar a cidade, o que também é mais gasto. A cidade tá perigosa, e isso é fruto de um rei fraco. O torneio tá pegando fogo, né? E o que traz alegria e bons frutos ali pro Mindinho e os seus bordéis. Além disso, traz mais gente para ele confabular cada vez mais a respeito ali dos seus planos relacionando-se com a monarquia. Ned, mais e mais, começa a desconfiar das coisas. O olhar é muito estranho quando termina essa reunião do conselho, como quem se decidiu de algo ou como sentiu alguma coisa. O problema é que, para qualquer lado que ele vire, há uma lança apontada para suas costas. E como o Ned não é um cara de falar muito, inclusive pra gente, inclusive pra audiência, é difícil saber o que esse cara tá pensando. Todo tempo a gente o vê sozinho. E de fato, ele tá sozinho. Ele tá completamente isolado. Se ele vira, já tem outra lança se aproximando das suas costas. Se ele vira por outro lado, já tem outras lanças. Vamos conectar isso com o Jon Snow? O Jon Snow não. Pro lado que ele virar hoje, ele tem aliados. E o Ned, ele não tá sabendo fazer, não tá tendo jogo de cintura pra organizar esse métier, né? A cena dele com o Mindinho apontando todos os espiões é o reflexo de que, pra onde ele vá e o que quer que ele faça, sempre haverá pelo menos um par de olhos pra segui-lo. O calor representa mais do que só a questão do suor e etc. Representa passagem de tempo, mas também representa essa força indomável que ataca por todos os lados. Essa agonia quente que chicoteia até o humor de qualquer cidadão que até goste de calor, né? O Ned começa a seguir os passos do Jon Arryn, se confiando na sua astúcia de guerreiro e no poder dado-lhe por Robert. Ned comete suas primeiras grandes imprudências. Ele encontra, dado de graça pelo Mindinho, diga-se de passagem, o bastardo de Robert. Cenas depois, Cersei vai tentar freá-lo de uma maneira política, mas não consegue. Ele retruca como um guerreiro. O Ned tá sempre nessa, né? E aí fala pra ela que aprendeu a matar os seus inimigos. Aqui, cara, a tensão pode ser cortada. Pequena, mas excelente cena. A Cersei, demonstrando ser essa uma de suas grandes características, devolve no mesmo tom que ele. Ela pode não ser uma guerreira, mas ela sabe atuar como tal. E ela não vai baixar a crista pra e menos ainda, deixar de lutar no campo dele. Ou melhor, a Cersei traz pro seu campo qualquer pessoa. Isso é uma característica fundamental dessa personagem. Relaciono isso aos papos que ele tem com a Arya. Veja só, se Ned entendesse um pouco mais sua filha na maior da sua essência, talvez entendesse até mesmo a Cersei, uma mulher diferente, uma mulher que age nas sombras como um gato, mas que também ataca como um gato. O fato é que a partida entre Cersei e Ned tá 1-1 e apenas é o final do primeiro tempo. Curiosidade, de passagem conhecemos Sir Hilde do Vale, né? Ele que virá a morrer em uma justa com Montanha, em uma cena que foi espelhada lá no torneio de A Casa do Dragão. O ator que faz o Hilde é o mesmo que fez os gêmeos Lannisters que apareceram em A Casa do Dragão, mais precisamente nesse terceiro episódio. Tem quem não tenha gostado. Eu acho completamente normal as pessoas se parecerem e você não consegue dizer que não viu pelo menos uns 3 caras parecidos comigo aqui por toda a sua vida. Não é possível. Atreus não coloca na tela. Torneio da Mão do Rei. Já adiantei alguns pontos sobre o cão e esse breve aprofundamento que ele teve, então não vou falar mais sobre isso. Meu destaque aqui é para como o Mindinho trabalha o tempo inteiro a favor de si. Ele vai ganhando aliados ao mesmo tempo que trama contra eles. Mindinho é um dos melhores personagens de tudo que eu li do George Martin, pelo menos até agora. Eu gosto de pensá-lo como alguém que se adapta rápido, mas antes de executar, antes de precisar fazer essa adaptação, ele vai organizando todos os cenários possíveis, e aí é como se ele adiantasse a facilidade dessa possível necessidade de se adaptar. Por mais que lá na frente fique parecendo que ele planejou cada detalhe, eu o vejo mais como um homem ardiloso e sagaz, um homem que coloca em prática a partir das suas micromanipulações que vai deixando pelo caminho. Robb Stark lá em cima vai deixando um lastro de afrontos, Mindinho aqui embaixo
vai deixando um lastro de manipulação. Se aliar a todos e manter pelo menos finas relações com cada um, permite que ele execute vários planos e às vezes ao mesmo tempo. E assim, ele flui conforme a dança do poder. Ele é um parasita do poder, ele é um servo do poder, mas ao mesmo tempo ele quer ser também o dono desse poder e por isso ele vai dançando conforme a música que esse poder toca. Ele nota as sutilezas, isso é bem legal. Nesse caso aqui com a Sansa, ele nota que a Sansa e o Joffrey estão distantes. Digamos que o Mindinho é o cara da engenharia social. Cada detalhe importa para ele. E o que ele faz com cada detalhe pode mudar um contexto macro em pouquíssimos movimentos. Um jogador de xadrez, então. De fato, estávamos numa espécie de Olimpíadas. Todos estavam lutando. Não só aqueles que estavam na arena. Guerreiros lutavam contra guerreiros, confabuladores com manipulações e fofocas, rivais se invadiam em seus campos, né? Um invadindo o campo do outro, como é o lance do Ned e da Sansa, e por aí vai. Todos estavam lutando, cada um a seu jeito. Sobre o torneio em si, eu vi muita gente falando como Game of Thrones era pobrinha com relação à Casa do Dragão, ao comparar a grandeza desses dois torneios aqui, né? O torneio que acontece logo no começo de Casa do Dragão e esse torneio que a gente tá vendo agora no 4º episódio de Game of Thrones. Isso é fato. Eles têm um tamanho bem diferente, mas note que a corte, ela tava endividada. E o Ned também não queria gastar muito com aquilo ali. Então é um cenário completamente diferente do que no reinado do Viserys, onde vivia-se um certo apogeu deixado pelo Jaehaerys. Tem problemas ali com relação à sucessão, mas tem um certo apogeu deixado pelo Jaehaerys que, assim, deixou o reino muito bem. Fora isso, um torneio para um conselheiro do rei, por mais que seja à mão, é uma coisa. Um torneio para um herdeiro é outra completamente diferente. O episódio termina com Tyrion sendo capturado, depois de uma cena muito bacana protagonizada por Catelyn Stark, mostrando como o norte é jurisdição do reino, mas se move de uma maneira muito própria, a partir inclusive de alianças também muito próprias. Isso vai reverberar lá no futuro da série, no muito futuro da série, mas já está estabelecido aqui. Lembra que eu falei qual é o grande objetivo desses episódios iniciais? Setar essas características? Pois bem, essa é uma delas. Mas isso, cara, isso a gente vai falar bastante pelos próximos anos, eu tenho certeza, tá? A gente vai ter a chance de comentar mais um pouco em outros capítulos. Por hora é só. Espero te ver em outros vídeos, não só dessa série, mas também de outras coisas que eu venho fazendo além de Game of Thrones. No caso, a Casa do Dragão, que ainda é Game of Thrones, mas tem Senhor dos Anéis, Marvel, os filmes, né, o cinema em geral, streaming, etc, Star Wars e por aí vai. Então um forte abraço em vocês, até a próxima e tchau.